E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te explicar a trabalhar com as referências do Excel, vou te ensinar o macete da sogra e a gente ainda vai fazer 16 questões para fixar esse conteúdo. Nós vamos resolver questões como essas daqui, ó. Aquelas clássicas que se perguntam o que é uma referência mista, o que é uma referência absoluta. Vamos fixar o macete da sogra através de questões. E vamos ainda resolver questões como essas daqui, ó. A última prova da AGU que caiu. Aquela questão clássica, que ele diz que coloca uma função numa célula e precisa copiar para as demais, mas utilizando um valor de referência. E vamos fazer também aquela questão clássica que não traz a imagem. Que ele diz que numa célula tem uma fórmula, aí aparece a sogra aqui, e ele copia e cola. E aí, vamos lá? Tá preparado? Bora puxar uma flecha? Bom, pessoal, o macete aqui é o seguinte, tá? Tipos de referência. Você tem que lembrar que referências relativas são aquelas que não aparece o símbolo de cifrão. A referência mista, ela aparece o símbolo de cifrão. Cifrão antes da coluna ou cifrão antes da linha. Muito cuidado, pessoal. Cifrão A1 não trava a célula A1. Ele não vai travar a célula A1, ele vai travar só coluna. A referência que trava tudo, ela é chamada de absoluta, que é o macete da vodka. Não tem uma vodka chamada absolute? Toma ela pra você ver se você não trava tudo, você fica todo travado. Então olha só como é que vai aparecer na sua prova um tipo de referência que vai travar tudo, tanto a coluna quanto a linha, tá ok? Então já tem um macete aqui pra gente resolver questões como essas, ó. Olha só essa questãozinha aqui, ó. Referência igual a 1, referência igual a cifrão 1. E ele vai lá e pergunta, quais são essas referências? Então, se você pegar o macete da sogra, você vai lembrar. Referência mista tem o símbolo de cifrão, referência absoluta tem o símbolo de cifrão. A referência relativa não tem o símbolo de cifrão. Logo aqui, ó, eu tenho ou a letra A ou a letra B como gabarito, porque igual a 1 é uma referência relativa. A cifrão 1 aqui, ó, isso é uma referência mista, que trava apenas a linha. E aqui eu tenho referência absoluta, por isso o nosso gabarito é letra B. Quando a questão cobrar a teoria, ela vai falar assim, ó, o que é uma referência absoluta? Como eu trouxe nessa questão para vocês. Ah, é uma função ou fórmula que não pode ser editada, não tem nada a ver com isso. É uma célula que foi mesclada aqui na letra C, não tem nada a ver com mesclada. Representa uma auditoria de fórmula, também não tem nada a ver com auditoria de fórmula. Uma linha ou coluna não pode ser excluída. Não, na verdade, o que é uma referência absoluta? Mas olha só, estudando, você vai puxar uma flecha aqui, já vai trazer o símbolo de cifrão, para lembrar, né? A referência absoluta, ela aparece o símbolo de cifrão. O que ela é? É uma célula que está com seu endereçamento fixo, o seu endereçamento travado, que é o macete lá da sogra, ok? Agora olha só, pessoal. A questão que vai te perguntar qual que é o símbolo que você utiliza para fixar, para travar a linha ou coluna, você não pode mais errar esse tipo de questão, hein? Qual que é o símbolo que a gente utiliza? Nós utilizamos o símbolo de cifrão, não se esqueça então o macete da sogra, tá? Esse asterisco é para multiplicar, esse operador é o para concatenar, para unir textos, tá ok? Aí nós temos aqui, ó, clássica questão, tá? Você não vai mais errar esse tipo de questão. Qual é o símbolo que eu utilizo para manter constante a segunda parte da equação? Uma questãozinha clássica que vai trazer quem? Símbolo do cifrão. Esse vai ser seu gabarito, tá legal, pessoal? Ó, FEPESE também, ó. O caractere que sinaliza que a referência a linhas ou colunas não deve ser atualizada. Pessoal, é isso que vai acontecer então quando aparecer a sogra na sua referência. Você não vai atualizar as linhas ou as colunas quando você copiar e colar, tá legal? Olha só essa questãozinha aqui, ó. Referência absoluta, ela é um importante recurso no Excel. Considere a versão do Excel 2010, né? Qual das seguintes fórmulas apresenta uma utilização correta da referência absoluta? Se você lembrar do macete da sogra, já puxar aqui no S o símbolo de cifrão, você vai lembrar que isso aqui tá errado, ó. Não é assim, ó, a sogra depois da referência da linha. Isso tá errado. Também não é com a função absoluta, isso aqui nem existe. Não é cifrão e eu trazendo aqui, ó, dentro do parênteses. Por isso que nosso gabarito aqui é a letra E. Qual que é a utilização correta? Cifrão A, cifrão 1, mais A2, cifrão A, cifrão 3. Beleza, pessoal? EBS é uma função que retorna um valor absoluto, ignorando o negativo, então não pode ser a letra D também. Pessoal, grande sacada do seu estudo, tá? Puxa uma flecha aqui nesse A2, não custa nada, coloca o nome da referência dele. Que referência que é essa daqui? É a referência relativa. Então vai lá, coloca no seu material, mesmo a questão não te cobrando, para você lembrar como é que funcionam as referências. Tudo bem? Bom, eu vou trazer agora para vocês o atualizar as referências. Como é que funciona isso, pessoal? Suponha o seguinte, ó. Na célula E1, eu tenho uma fórmula, tá? Que é o igual a 1 mais B1. Suponha que essa fórmula, ela tá digitada aqui dentro. E eu copiei e colei para E3, aqui mais para baixo. Então vejam só. Quando eu copio e colo, eu vou ter que atualizar as referências, tá legal? Quando que eu atualizo as referências? Quando eu copio e colo
ou quando eu utilizo a alça de preenchimento. Essa é uma grande sacada no seu estudo, tá? Para você não se confundir. E aí a questão vai te falar, na célula E1 eu tenho uma fórmula que foi copiada para E3. A grande sacada é o seguinte, ao atualizar as referências, atualizar linha com linha, coluna com coluna. Então vejam, se eu estou na coluna E e fui para a coluna E, eu não andei nada na coluna, ó, eu estou na mesma coluna. Agora da linha 1 para a linha 3, quando eu copio daqui e venho para cá, eu estou andando, né, 2 linhas para baixo, eu estou copiando 2 linhas para baixo. E aí vai ter a grande sacada, atualiza linha com linha, coluna com coluna. Se no E1 o exercício vai te dar isso, como que essa referência ela vai ficar 2 linhas aqui para baixo, ó, daqui eu vim para cá. Olha só que interessante, você não vai mexer com coluna, você só vai mexer com 2 linhas. Então esse que somou 1 mais 2, que deu 3 aqui, na verdade, em E3 ele vai ficar A3 mais B3. Percebam que o A, pessoal, não teve alteração, porque ele está na mesma coluna. Agora, olha só, esse número 1, ele virou 3. Esse B não teve alteração, ó, você está na mesma coluna. E o número 1, ele vira 3. Pessoal, é assim que vai acontecer na sua prova. A banca vai dizer que uma célula tem uma fórmula e que você copiou e colou para outra célula. E aí você vai ter que achar isso aqui, ó, essa atualização da referência, tudo bem? Então aqui, vejam só. Nesse caso, eu somei 1 mais 2 e coloquei o resultado aqui. E eu coloquei 7 mais 8 e coloquei o resultado aqui. Tudo bem? Nesse caso, então, a atualização da referência sem a sogra. Bom, vamos fazer um exemplo na qual, olha só, eu estou na célula E1, tenho uma fórmula, copiei e colei. Primeira grande sacada, ver se você vai atualizar essa referência ou não. Agora, olha só, perceba que eu estava na célula E1 e copiei para F3. Eu andei uma coluna e quando eu copiei aqui, ó, para baixo, eu andei 2 linhas. Mesmo esquema, eu vou ter que atualizar linha com linha, coluna com coluna. Se na célula E1 eu tenho essa fórmula, que é o que o exercício vai te dar, quando eu venho uma coluna e 2 linhas, olha só como é que vai ficar. O A, ele vai virar B, porque eu tive que somar uma coluna. O 1, ele virou 3, por quê? Porque eu tive que somar 2 linhas, então 1 mais 2 virou 3. O B, percebam que ele virou C, e 1 virou 3. Então, resumindo, se eu tenho uma fórmula aqui, que é o igual a 1 mais B1, quando eu copio e colo ele aqui para baixo, ó, eu vou andar uma coluna e 2 linhas. Tudo bem, pessoal? É assim que você vai fazer para atualizar as referências nas questões que não tem sogra. Olha esse exemplo aqui, ó. Igual 33 mais 2 vezes a 1. Se eu utilizo a alça de preenchimento de B1 para B2, o que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que fazer quando eu utilizo a alça de preenchimento? Eu vou ter que atualizar as referências. Aqui tem uma grande sacada. Toda vez que aparecer o usuário copiou e colou, o usuário utilizou a alça de preenchimento, puxa uma flecha no seu material e coloca que é diferente de mover. Você precisa ativar esse gatilho de memória para lembrar que quando a banca falar que moveu a referência, você não vai atualizar nada. Então, nesse caso, eu vou ter que atualizar. Sempre ao atualizar, eu atualizo linha com linha, coluna com coluna. Então, olha só como é que vai ficar esse exercício. Aqui ficou 33 mais 2 vezes. Isso aqui permanece, né? Porque é um número. O vezes permanece, eu estou multiplicando. Agora, olha só, a referência do A1, ele virou A2. Então, o que você vai ter que fazer nesse exercício? Pegar o 33 e somar com 2 vezes A2. Lembrando da ordem dos operadores, né? Nesse caso, eu vou fazer primeiro a multiplicação e depois eu vou fazer a soma. Fazendo esse cálculo, vai dar 45 tranquilo. Beleza, pessoal? Olha só esse outro exemplo aqui, ó. Ele te deu uma tabelinha e falou: considere que a célula C3 tem uma fórmula. Olha só, geralmente é assim que é na sua prova. Uma célula tem uma fórmula. Aí ele pede qual que é a alternativa que representa os resultados na célula C4 e C5, respectivamente, ao pressionar Ctrl C e Ctrl V. O que Ctrl C e Ctrl V faz? Ctrl C copia e Ctrl V cola. O que eu vou ter que fazer aqui então? Na célula C3, olha só, acompanha aqui comigo. Na célula C3, eu tenho uma fórmula. Aí eu fui lá e resolvi o cálculo da célula C3, que era B3 mais C2. Onde está B3? B3 está aqui, ó, 20. Onde está C2? C2 é 10. 20 mais 10 dá 30. Então, em C3, pessoal, eu tenho uma fórmula que eu copiei e colei para C4. Porque ele quer saber, ó, quanto que vai ficar aqui em C4. Você vai ter que fazer esse cálculo aqui, ó. Como é que você vai fazer isso? Se na célula C3 tem essa fórmula que você copia e cola para C4, você vai ter que atualizar as referências. Em C3, ó, eu fui para C4. Não atualizo nada de coluna e atualizo uma linha, porque eu saí daqui e vim para cá. Eu saí daqui e vim para cá, ó. Bom, em C3 eu tenho isso. Como é que vai ficar em C4? Olha só, o B, pessoal, ele vai continuar B,
porque eu não tive alteração de coluna, ó. Eu copiei e colei na mesma coluna. Agora o 3 vai virar 4, porque eu andei uma linha para baixo. E o C continua C, porque eu tô, mais uma vez, copiando na mesma coluna, e o 2 virou 3. E aí basta lá e resolver o cálculo, ó. Quem que é o B4? Coluna B, linha 4 é o número 30. 30 mais 30 vai dar 60. Por isso que o seu gabarito é aqui, ó, letra C. Só com isso já achava o gabarito. Nem precisava copiar e colar para ver os demais, beleza? Bom, agora a gente vai fazer uma questão de atualização com sogra. Lembrando que é sempre aquele exemplo clássico. A banca vai te dar uma célula que tem uma fórmula que você copiou e colou para outra célula. Bom, aqui nesse caso, a grande sacada é, primeiro, lembrar que quando você copia e cola, você vai ter que atualizar as referências. E lembrar que a sogra trava. O que a sogra faz numa relação? Sogra trava. Então, quando eu tenho aqui, ó, na célula E1, uma fórmula e copio para E3, eu não vou ter alteração de coluna e vou ter alteração de duas linhas. O exercício vai te dar essa fórmula, né? O exercício vai sempre te dar uma fórmula para você atualizar. O A, perceba, o A, ó, ele tá soltinho, tá sem sogra. Só que eu tô copiando e colando, ó, na mesma coluna. Então o A não vai sofrer alteração. O A vai continuar A. Agora olha só, eu andei duas linhas para baixo, né, ao copiar e colar. Só que o número 1, ele tá travado pela sogra. Então quando eu tenho a sogra, eu vou travar a referência e ela vai continuar A, cifra 1 nesse caso. O B, olha só, tá sem sogra, tá soltinho, porém eu copiei e colei na mesma coluna. Já o número 1, ó, vira 3. Basta então na sua prova você pegar e fazer esse cálculo e achar o seu gabarito. Beleza, pessoal? Bom, agora vamos fazer outro exemplo, copiando e colando, tendo alteração de coluna e linha. Mas é sempre a mesma coisa. A banca vai te dizer que numa célula tem uma fórmula, copiou e colou, essa é uma grande sacada. Atualiza as referências, não se esqueçam, tá? Quando que eu não vou atualizar a referência? Quando eu movo. Se eu estou em E1 eu fui parar em F3, eu vou ter que atualizar uma coluna e atualizar duas linhas. Se em E1 eu tenho essa fórmula, ao atualizar a referência, uma coluna e duas linhas, vejam só o A como é que vai ficar. O A ele vai ficar B, ó, o A vai ficar B. O cifrão 1 está travado, quando está travado você não faz cálculo nenhum, basta copiar, mais cifrão B travado, ó. Então vejam, pessoal, a coluna B, né? Eu estava com a fórmula aqui e copiei para cá. Uma coluna. Porém, o B, ele vai continuar B aqui porque ele está travado. E aí, assim, na sua prova, você vai lá e faz o cálculo, ou então ele já vai te trazer os exemplos para você anotar. E eu trago aqui um exemplo de questão, pessoal, clássico, tá? Que é quando você quer travar um valor numa fórmula para que ele fique sempre sendo utilizado na fórmula. Olha só esse cálculo aqui, ó, esse 950. Como é que ele achou esse 950? Ele pegou 850 e somou com 100. Deu o resultado aqui. Como é que eu vou fazer o valor dos juros do mês de fevereiro? Eu vou pegar o 200 e vou somar com esse 100 e vou botar o resultado aqui. E olha só o que a banca colocou aqui. Ela colocou, ó, para chegar nos juros do mês de janeiro, ele colocou isso aqui, o exercício deu isso. Ele pergunta como é que vai ficar lá na célula C8. Ó, vai ficar como? Igual B8. Então aqui era B6, aqui ficou B7, aqui ficou B8. Ó, então aqui ele vai pegar o B8. E aqui, ó, ele travou tudo. Essa sogra aqui, ó, essa sogra, ela é opcional. Sabe por que ela é opcional? Porque você está copiando e colando na mesma coluna. Quando você está na mesma coluna, colocar a sogra na coluna é indiferente. Agora, esta sogra aqui, ó, ela é obrigatória. Por que ela é obrigatória? Porque se eu não colocar a sogra na linha 3, ao copiar e colar, o 3 não vai virar 4. Então não vai virar 5, por isso que eu boto essa sogra aqui obrigatória. Tudo bem, pessoal? Só para trazer um exemplo, então, de quando que a gente vai utilizar isso na prática. Mas geralmente na sua prova, vem uma questão como essa, ó. Simplesmente para você fazer cálculos. Vamos fazer juntos? É sempre assim, ó. Ele te deu que na célula 1, uma fórmula foi copiada e colada. Primeira grande sacada, lembrar que copiar e colar é diferente de mover. Ao atualizar, você vai atualizar a linha com linha, coluna com coluna. Se eu estou na célula 1 com uma fórmula e copiei para 5, ó, não vou ter alteração de coluna e vou ter alteração de 4 linhas. O exercício vai te dar isso aqui, ele sempre vai te dar isso aqui, tá? Um exemplo. Vamos atualizar essa referência? Se eu tô na coluna A e permaneci na coluna A, não vou alterar a coluna. E aqui eu vou ter que somar 4 linhas. Logo, o B1 vai ficar B5, o C1 vai ficar C5. E aqui, galera, olha só, tudo travado. Eu simplesmente vou lá, copio e colo. E aí, qual que é o nosso gabarito? A única questão que traz aqui, ó, a travada na célula D1 era o gabarito da letra C.
Aqui tem uma grande sacada na resolução de questões na sua prova. Olha só, galera, se aqui, ó, se aqui tá travado, e aqui ele colocou sem travar, aqui ele colocou sem travar, aqui ele colocou sem travar D1 e colocou o D1 sem travar, você já podia vir direto aqui no gabarito letra C, tudo bem? Essa é uma sacada, claro que você vai percebendo isso quanto mais exercício você pratica, beleza? Bom, mais um para fixar. Numa célula foi inserida uma fórmula tal que foi copiada e colada ou arrastada pela alça de preenchimento. Qual que é a primeira flecha que tem que ter aqui no seu material? Lembrar que copiar e colar, utilizar a alça de preenchimento é diferente de mover. Se eu estou na C6 e fui parar na C8, não tive alteração de coluna e tive alteração de duas linhas. Isso o exercício vai te dar. Como é que fica essa referência atualizada? O A6 vai virar 8 e o cifrão B6, ó, tá travado, coluna B. Vai lá e acha esse gabarito, nesse caso, gabarito letra C, tranquilo. Só para fixar. E agora, pessoal, quero trazer para vocês a pegadinha, tá? A pegadinha é o seguinte. Na questão anterior, a gente utilizou a alça de preenchimento. E aí, por que eu preciso que você ative esse gatilho de memória toda vez que isso aparecer no material e puxar uma flecha e dizer que é diferente de mover? Por quê? Porque quando cair na prova assim, como nessa questão que eu trago aqui mais para baixo, ele colocou que numa célula tal, tem uma fórmula tal, é sempre assim. Só que ele disse que recortou, ó. Recortar, que é a mesma operação que cortar, né? Equivale ao Ctrl X. E depois ele colou. Se você for no automático, olha só o que você vai fazer. C3, você foi parar na D4, uma coluna, uma linha, igual a 1 mais B2, atualizou uma coluna, uma linha. Só que você não vai fazer isso. Por quê? Porque o conteúdo ele foi movido. Recortar e colar é a mesma coisa que mover. Então, se você fizer no automático, você vai colocar gabarito letra E e vai perder a questão. Quando, na verdade, olha só, a referência que apareceu no seu exercício, você simplesmente não atualizou nada. Por isso, gabarito letra A, porque você recortou essa referência. Tudo bem, pessoal? Muito cuidado, então. Essa é a pegadinha. E agora eu vou fazer uma questãozinha com vocês, na qual ele envolve linhas e colunas, ó, e um pouco mais de trabalho. Mas é simples, pessoal. É sempre assim, ó, na célula tal, tem uma fórmula tal, que foi copiada para a célula tal. Então, qual que é a grande sacada do seu exercício? Você pegar qual que é a célula que tem a fórmula, ver se a célula foi copiada e colada, arrastada com a alça de preenchimento, porque daí você vai ter que atualizar. Quando que você não vai atualizar? Quando mover, beleza? E aí você faz o passo a passo, ó. De D3, você foi parar lá na célula D4. Se eu estou em B3 e fui parar em D4, eu vou ter que atualizar duas colunas. Da linha 3, se eu fui para a linha 4, eu vou ter que atualizar uma linha. Uma linha eu vou ter que atualizar. Aí você vai pegar lá o seu exercício, ó. Isso aqui a banca vai te dar. Se você estava na B3 e foi para D4, olha só que legal, pessoal. Essa referência aqui, que é a referência absoluta, ela tá toda travada. Então você não vai ter que fazer nada com ela. Aqui a coluna tá travada e aqui a linha tá travada. O único trabalho que você vai ter é fazer o quê? Atualizar essa linha 1, atualizar essa coluna A, atualizar essa coluna B e atualizar essa linha 2. Por isso que na sua prova, esse é o seu gabarito, ó. Cifrão A, cifrão 1 vezes cifrão B, 2, né? O 2, ele tá sem sogra, tá soltinho. Aqui também atualizou. E aí depois vem a parte do cálculo, né? Você vai pegar lá o exercício de deu os valores, lembrar de fazer, nesse caso, primeiro multiplicação, né? Subtrai lá de outra multiplicação. Por isso o gabarito lá era o cálculo 16. Tudo bem, pessoal? Falta pouco, tá? Só mais duas. Como eu prometi pra vocês, no final desse vídeo, a gente vai fazer duas questões desse ano de 2019, que foi a prova do AGU. Olha só essa questãozinha do AGU. É clássica essa questão, pessoal. Murilo é um estagiário da indústria que tem os produtos baseados na cotação do dólar. Aí ele te deu uma planilha e falou que a cotação do dólar é atualizada na célula A2. Identifique a alternativa que apresenta a fórmula. Olha só, ele quer saber uma fórmula que o Murilo digita na célula G4. Ó, o G4 ele vai estar aqui. Então você vai ter que digitar uma fórmula aqui, de forma que, ao copiar até a célula G8, então se eu copiar e colar essa fórmula aqui, ó, utilizando a alça de preenchimento, então atualiza a referência, os valores das demais células sejam calculados corretamente. Eu vou mostrar aqui para vocês no Excel como é que vai ficar. Olha só, pessoal, essa questãozinha aqui, ó. Como é que ele achou esse valor aqui, ó, de 45,34? Ele pegou o valor unitário, né, ó, valor unitário, e multiplicou pela quantidade. Ele deu esse valor aqui, tá? Para eu achar o valor em real, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse cara daqui, ó, eu vou colocar uma cor para a gente poder visualizar. Eu vou pegar esse cara aqui e vou ter que multiplicar pelo dólar que tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Então eu vou ter que pegar esse valor e multiplicar com esse valor. Como é que eu faço isso? Eu vou lá e coloco, ó, igual esse
vezes esse. E atinge o objetivo de colocar em G4 como é que vai ficar o valor total, ó, tanto que bate lá com o seu exercício, né? Tanto que bate lá com o seu exercício. Agora olha só a sacada, pessoal. Se eu chegar aqui, só digitar isso, F4 vezes A2, sem utilizar a sogra e utilizar a alça de preenchimento, o que o exercício vai fazer aqui embaixo? Ele pegou o F5 e multiplicou por A3. Por que ele fez isso? Porque olha só, se aqui era F4 vezes A2, aqui vai ficar F5 vezes A3. Ele não vai alterar a coluna, ó, continuou F, continuou A, e só alterou a linha. É aí que entra um caso em que eu aplico a sogra. Eu vou ter que travar um valor de referência. Nesse caso, o F4, né, é o valor aqui total, é o 11,90. Aqui embaixo ele vai ser o 65,52. Então eu não posso colocar a sogra aqui no F4. Eu vou ter que travar aqui, ó, o A2. Já vou utilizar a tag de atalho, hein? A tag de atalho para utilizar a sogra aqui, ó, na célula já em edição é F4. Então se eu colocar aqui, ó, igual F4 vezes cifrão A, cifrão 2, e utilizar a alça de preenchimento, ó, aí vai dar certinho. Porque vejam só, numa célula de baixo ele pegou 65, que é o F5, e multiplicou pelo A2, ó. Por que eu coloquei a sogra no A2? Porque se eu não colocar aqui sogra no A2, quando eu copiar essa fórmula para baixo, ele vai virar A3. E tem alguma coisa aqui em A3? Tem alguma coisa em A4? Tem alguma coisa em A5? Não. E aqui, ó, por isso que vai ficar sempre, ó, A2, A2. O A2 aqui travado, cifrão A, cifrão 2. Muito boa essa questão, tá, pessoal? Agora, olha só a sacada. Lembrando, tá? Quando eu copio e colo na mesma coluna, eu poderia ter tirado essa sogra daqui, ó. Eu poderia ter tirado essa sogra daqui. Vai dar a mesma coisa, eu vou copiar aqui para baixo, ó. Tá vendo, ó? Por que a sogra na coluna da célula 2 ela é indiferente? Porque eu já estou copiando e colando na mesma coluna. Agora percebam aqui comigo, se eu chegar aqui, eu colocar a sogra apenas na coluna e não colocar na linha, olha só como é que não vai dar certo. Porque ao utilizar a alça de preenchimento, ó, como eu não coloquei a sogra na linha, a linha 2 virou 3. Como eu não coloquei sogra na linha, a 3 virou 4. Porque isso vai acontecer. Tudo bem, pessoal? Então a grande sacada aqui era o seguinte. Olha para o exercício, vê qual célula você vai ter que travar. Nesse caso aqui a cotação do dólar, que está na célula 2. E tchau, coloca lá a sogra, né? Na prova, claro, a gente não tem o Excel para visualizar, mas é assim que você vai fazer para lembrar, ó. Olha só essa questãozinha aqui, ó. O F4, ele não pode estar travado, ó. Aqui, beleza, ele pode estar travado na coluna, mas aqui na linha não tá. Ok, mas o A2, eu posso deixar o A2 solto? Não posso deixar o A2 solto. O A2 tem que ficar travado. Já corto esse, ó. Já corto esse. Olha o A2 aqui, ó. Aqui ele travou o A2, ok. Mas ele travou o 4, ele não pode travar o F4, porque o F4 tem que virar F5, tem que virar F6, tem que virar F7 no cálculo. Por isso, pessoal, que nessa prova aqui, ó, o gabarito era a letra A. F4 vezes cifrão A, cifrão 2, é o que a gente digita, aqui, para poder copiar e colar para as demais, para que a gente pegue esse valor e multiplique por esse. Pegue esse valor e multiplique por esse. Tudo bem, pessoal? E para fechar uma questãozinha aqui, que ele traz assim, ó, isso vale também para o Calc, tá? Vale para o Excel, vale para o Calc, que é aquela questão clássica. Numa célula tem uma fórmula, e ele copiou e colou para outra célula. Qual fórmula que fica em B5? Qual que é a sacada? Fazer o passo a passo, né? Lembrar que se você copia e cola, você vai ter que atualizar as referências. Se você está em A4 e for parar na célula B5, você não vai, quer dizer, você vai alterar uma coluna, né? Desculpa, você vai alterar uma coluna e vai alterar uma linha. Porque da coluna A você foi parar na coluna B, da linha 4 você foi parar na linha 5. O exercício vai te dar a fórmula que tem em A4, ó. Tá aqui, isso aqui eu simplesmente copiei pra cá. E aí eu vou lembrar que a sogra, o que a sogra faz numa relação? A sogra trava. Então aqui eu tô travando a coluna. Então, ao atualizar a referência, o B, né, vai ter que alterar uma coluna, ele vai virar C. O número 1 vai ter que alterar uma linha, ele vai virar 2. Agora, cifrão C vai ficar travado, porque a sogra trava, por isso o macete, então, da sogra. Cifrão C. O número 1 ele vai virar número 2, e o D vai virar E, e o número 1 ele vai virar número 2. Por isso que nessa prova aqui, ó, nosso gabarito era a letra E. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido de vez o macete da sogra, fizemos várias questões para fixar. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve no meu canal para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho e até a próxima.